né? Logo no início da apresentação dele, mas aí Paulo Freire nos remete para a gente compreender mesmo o que é essa problematização, que isso aí já é um tema específico, né? Já é para a gente, já é outra roda de diálogo, a gente aprofundar o que seria identificar, inclusive coletivamente, né, qual o problema que nos cerca. Né? Às vezes as dimensões, esse problema, será que esse realmente é o problema ou isso é um problema do grande problema? Né? O que é que nos inquieta, que nos une enquanto sujeito e ao mesmo tempo nos incomoda, né? Então, ter essa compreensão acerca da problematização. Né? E aí a gente vai para a última exposição dos resumos, né, que é acerca da... Veja que até os temas estão, né, fluindo. A gente vai a função do social, do educador social, né, acerca da compreensão da realidade dos meninos e meninas de rua, né, e é um movimento muito forte, um movimento de menino de rua aqui no país, né? E agora a pedagogia crítica no ensino remoto nas ciências sociais, uma reflexão sobre o ensino híbrido e a educação libertadora. Então, a gente convida o José Evandro Carlos Vasconcelos da Silva e o João Paulo de Azevedo Silva para socializar essa experiência, né, para adubar mais ainda esse nosso tempero aqui. Muito obrigado, Rigoberto. Boa tarde ao Alberto Mendes. Está dando um pouco de microfonia? Tá sim. Agora a microfonia parou? Parou? Bom, então, boa tarde a todos e a todas. Dizer da grande satisfação, da grande alegria de estar aqui, não é? Saudar os colegas de mestrado, o Antônio, também a querida Fábia, que também se encontra aqui presente, e também saudar o querido professor, não é? O João Paulo, que escreveu juntamente o artigo comigo, né, um resumo expandido comigo, e falar que eu fiquei muito feliz quando vi a semelhança do tema no que diz respeito ao Alberto, né, que também estuda a questão das tecnologias, claro que com outra perspectiva, um pouco diferenciada, né, mas existe esse diálogo aí na educação e tecnologia. Não é? Bom, o que a gente poderia iniciar demarcando? Com esse cenário, não é, com esse cenário de pandemia, não é? A gente teve, consequentemente, a obrigatoriedade, não é? Todo um contexto que terminou levando a educação a se reconfigurar, a educação a mudar efetivamente sua forma de ser, sua forma de efetivamente lidar com os alunos. Nós trazemos alguns dados à Unesco, por exemplo, essa situação de pandemia decorrente da Covid-19 levou aproximadamente 1,3 bilhão de alunos, não é? A condição de ensino remoto, não é? Tirou esses alunos da escola e aí, claro que alguns desses alunos, levando em consideração as realidades do ensino público e, consequentemente, até mesmo muitos alunos não terem computador em casa, muitos alunos não terem esses recursos tecnológicos em casa, então não podem acompanhar, tá certo, o ensino remoto, não têm acesso a essa modalidade de ensino. Mas ao passo que esses estudantes, grande parte deles, não tem acesso a computador, a celular, a internet em casa, as escolas privadas, elas estiveram na dianteira desse sentido, não é? Não todas, claro, mas pelo menos uma grande parte, em decorrência de uma maior estrutura e, consequentemente, a gente tem um público de alunos muito seleto nesse sentido. Não é? Uma vez que nem todos têm essas condições e esses recursos tecnológicos para poderem acompanhar e ter acesso ao ensino remoto, como está se configurando, não é? Desde março, que foi quando aqui no Brasil o Ministério da Educação fez aí várias regulamentações proibindo definitivamente o ensino presencial, até que a gente venha a ter uma nova reconfiguração desse período que estamos vivendo. Não é? E aí, o nosso resumo expandido, não é? Ele tem a seguinte característica de observação. Não é? A Unesco, nos dados da Unesco, a Unesco já tem dados nesse sentido, apontando que houve um déficit no aprendizado desses alunos, né? Ou seja, mesmo os alunos de escolas privadas que estão acompanhando as aulas em casa, esses alunos aí vêm tendo um déficit no que diz respeito ao seu aprendizado, nesse processo aí de ensino-aprendizagem. Aí, o nosso questionamento é o seguinte: como é que alguns professores estão dentro desse contexto de ensino híbrido,
como os professores de ciências humanas estão nesses espaços tecnológicos, através do ensino híbrido, fomentando o ensino crítico, a educação que efetivamente leva o aluno, leva a aluna a refletir a realidade social, a refletir as desigualdades sociais, a refletir os problemas relacionados ao racismo, os problemas relacionados à discriminação de gênero, os problemas relacionados à homofobia e todas as outras formas de discriminações sociais que efetivamente a nossa sociedade está alicerçada. Ou seja, como professores de ciências humanas, nesse cenário, nesse contexto de ensino híbrido, estão contribuindo, não é, de forma crítica, fomentando o ensino crítico na perspectiva freiriana. Uma vez que o Freire, ele pontua que o processo de educação, ele é dialógico, não é? Ou seja, ele ocorre entre o professor e o aluno, e, consequentemente, o professor não pode ser aquele que está inserido no modelo de educação bancária, ou seja, que só deposita conhecimento no aluno, mas o professor precisa buscar estimular a criticidade do aluno. Buscar a criticidade do aluno não quer dizer que o aluno vai ser de esquerda, não quer dizer que o aluno vai ser de direita, mas quer dizer que o aluno vai criticar o sistema capitalista, vai criticar o sistema no qual está inserido. Não é? E aí a gente também faz um diálogo com o Althusser, porque o Althusser, ele vai dizer que a educação ela termina sendo, junto com o Estado, dois instrumentos poderosíssimos de ideologização do sistema. E aí, levando em consideração a figura do professor, como o professor pode estimular a criticidade desse aluno, dessa aluna. É essa a nossa perspectiva, é esse o nosso principal objetivo, tá certo, com este trabalho. Perceber como o professor está buscando estimular a criticidade do aluno nesse modelo híbrido de ensino, que é um modelo que nós fomos obrigados, diante do cenário global e nacional, a efetivamente entrarmos nele. Não é? E agradecer, claro, a oportunidade de estar aqui com vocês e parabenizar todos os colegas, todas as colegas que também tiveram aí trabalhos, não é, fenomenais, com grandes contribuições para a ciência e para a discussão da educação de maneira geral. Ok, agradecemos já o Randicado. Então, a gente tem um tempinho ainda, pessoal, tem uns 15 minutos ainda, então a gente pode deixar em aberto também para quem quiser fazer algum comentário sobre as outras apresentações, né, que surgiram. Não sei se o povo ainda está aí. A lista de presença, então é importante que vocês preencham para, inclusive, a história do certificado e tudo, né? Então, já está no chat o link aí. Quem ainda não preencheu, por favor, que o faça. E aí a gente deixa aberto para quem quiser fazer algum comentário, né, alguma questão. Eu gostaria de me inscrever. Claro, claro. Obrigado. Muito bem, Magno. Eu falo agora ou espero os outros colegas? Alguém que tem alguma pergunta também? Só o Magno, você que se inscreveu. Pode ir. Deixa eu olhar aqui no chat, pelo menos visivelmente aqui, mas pode ir. Bom, eu compartilho da sua visão, colega. Inclusive tem um livro bastante interessante, o livro de um sociólogo brasileiro, Pedrinho Guareschi, Sociologia Crítica, Alternativas de Mudança. Nesse livro aí ele fala da origem da palavra crítica, né? Crítica vem do grego, kritem, que significa analisar, observar. A gente tende a levar o sentido da palavra crítica para o negativo, mas a palavra crítica, ela está fundada exatamente numa análise ampla dos fenômenos. Por isso que
que eu disse que o educador, a educadora, fomentar uma educação crítica não é formar um aluno de esquerda, não é formar um aluno de direita, é formar um aluno que tenha a capacidade de olhar os fenômenos sociais sobre os mais diversos olhares. Não é? É uma multiplicidade de ideias. É o estudante, é a estudante poder efetivamente, através do seu senso, da sua observação, perceber as mais diversas configurações das realidades sociais. E não apenas ser partidário de uma visão em detrimento de outra visão, mas é muito contrário. Poder ter um olhar cada vez mais, como é que eu poderia dizer? Tem uma outra palavra para amplitude, mas um olhar holístico, um olhar holístico sobre os fenômenos sociais. Perspectiva crítica nesse sentido. Beleza. Quem mais quer